Olá, meus amigos, alunos e alunas. Uma aula de revisão para o terceiro ano do ensino médio. Não sei se vocês perceberam, mas a ideia da formação de poder do Estado moderno, eu peguei um caminho que comenta um pouco sobre a República Grega, aquela primeira ideia de Estado platônica, da república, da coisa pública, o Império Romano, que também buscou estabelecer uma forma de Estado adequada. Mas quando se fala em Estado moderno, nós começamos a falar em monarquia. Para depois nós falarmos do Estado de direito democrático, já tendo todo esse caminho para olharmos para a democracia em toda a sua construção social como poder estabelecido, institucionalizado, como forma legítima de poder. Né? E que a democracia ela é apenas uma palavra. Eu defendo a democracia, eu sou democrata. No Brasil nós temos uma democracia? Será? Será que a democracia em sua concepção é o que nós temos no Brasil? Criar toda essa ideia, para depois pegarmos a parte mais conceitual sobre os três poderes, judiciário, executivo, legislativo, sua atuação, formas políticas de poder, partidos políticos, chegarmos na black box. Black box é bom. E esse é um caminho, né? Para não ter a parte conceitual, na verdade, ela é menos importante. Ela é apenas o entendimento de como funciona o Estado, o Estado de governo moderno. Mas o importante é compreender a democracia, a historicidade dessa democracia, como que funciona o poder se articulando de forma à alienação, à dominação da visão do senso comum, com palavras, né? Palavras com força, né? República, democracia, né? Como que funciona essa coisa toda aí, para aí sim, né, olharmos isso, que é a ideia aí de sociologia, olharmos isso de forma ampla, né, tranquilo, de forma libertadora, mas não de forma alienada, sendo mais um ator do micropoder atuando aí mundo afora, dando base para esse poder todo. Né, vamos entender melhor isso aí, né? Muito bem, vamos aí ver a questão do absolutismo, pois no absolutismo monárquico começa a se estabelecer, é preciso que vocês entendam isso, né? Nós vamos fazer prova, né? E vocês precisam ter essa visão com clareza para que não se tenha equívocos, que a construção do Estado moderno ela inicia-se pelo absolutismo, pela monarquia. Mas por quê? Você já entendeu isso? Foi o tema das aulas passadas, né? Absolutismo e parlamentarismo. Você entendeu por que a formação do Estado moderno começa no absolutismo? Essa forma de governo, o absolutismo, ele é a primeira ideia de governo moderno. Pois o que foi transcendido na questão do absolutismo? Ele foi transcendido o sistema feudal. Quando nós vamos lá para a República Grega, a República Romana e a queda do Império Romano, perdeu-se a referência no mundo de um Estado forte, um Estado referência, como o mundo demonstra precisar disso. Foi assim com o auge do Egito, né? Na Grécia, portanto, e se perde essa referência na Idade Média, por isso que ela é chamada a Idade das Trevas, né? E aparece aí os pequenos reinos, os pequenos feudos.
O absolutismo é um processo de concentração do poder nas mãos de um soberano, rei, rainha, príncipe, imperador, que é um sistema que surge depois do processo do feudalismo. E é bem importante compreender esse caminho todo, como que se dá. Então a origem que dá crise ao sistema feudal é o quê? Você saberia dizer que nós falamos na aula absolutismo? Por que esse sistema entra em crise? Muito bem, era um sistema conflitante, era um sistema sem referência, era um sistema de pequenos reinos. Vem aparecendo gradativamente a figura do burguês. Tá? O burguês é o capitalista da época, é o cara que trabalha o capital, ele começa a gerar riqueza para si e riqueza para o seu meio. O burguês é o pequeno comerciante que atende aí os pequenos reinos, os pequenos feudos. Né? Gradativamente esse sistema de relações de serviço de produção vai sendo substituído pelo sistema capitalista de produção. Quando entra a navegação, o sistema mercantilista avança em poder de negociação, em poder de expansão da riqueza, da permuta dessa riqueza, começa a surgir as moedas e esse sistema feudal não pode funcionar mais, porque o próprio sistema mercantilista vem perdendo força e se torna imperioso que apareça um Estado forte que concentre uma grande área de poder de toda essa produção de riqueza mercantil, do crescimento do personagem do burguês. Quem é o burguês? Você, terceiro ano, já sabe, né? O burguês, que vem do burgo, das regiões de produção que atendia a nobreza, o clero e o exército. O burgo, o burguês, aquele que produzia a riqueza de vários tipos, desde da riqueza têxtil, a riqueza alimentar, a riqueza da indumentária e assim por diante. Percebe aí o embrião do capitalismo, né? No mercantilismo, a produção da riqueza independente do clero e do pequeno monarca nos pequenos reinos. É necessário o estabelecimento de uma grande força de Estado. Essa força de Estado está no rei absolutista. Então, nós podemos pensar em qual que seria uma referência do absolutismo na história? A França, né? A França foi um grande reino absolutista, na pessoa do rei, que centralizou toda a força e mostrou para o mundo naquela época uma grande potência absolutista, como aconteceu com a Inglaterra, como aconteceu com a Espanha. Portugal, apesar de territorialmente não ser muito representativa, mas teve uma monarquia poderosa pela colonização, pela navegação, pela riqueza que ele se apoderou. Muito bem, surge o sistema monárquico absolutista com prerrogativas do Estado moderno. Então não confunda, tá? Mas professor, república. República vem lá da Grécia, a ideia de república, a formação do Estado grego, do Estado romano. Mas as prerrogativas de Estado moderno só acontecem no absolutismo. Aí é o Estado moderno, do absolutismo para diante. Do absolutismo para monarquia parlamentarista, constitucional ou constituinte, e entrando depois no sistema capitalista. Porque esse Estado já estabeleceu a forma de governo com poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, poder coercitivo. Você tem clareza desses 4 poderes? Os 3 poderes comuns à democracia: legislativo, judiciário e executivo, e tem também o poder coercitivo, que é o exército, que é a polícia. Portanto, no absolutismo aparece essa forma de poder. Entendeu por quê? Que aí começa a forma de poder
a forma de Estado moderno. Está aí, né, a figura do rei. Muito bem. Não ficou muito bom ali o slide, né? Então essa figura aqui, essa figura aqui de baixo, então aparece já o inchaço do Estado. Tem a figura do rei, a figura da rainha, a figura ali de parlamentares, outros chefes de Estado, já essa articulação mais ampla no Ocidente, de nações se articulando politicamente, né, se articulando economicamente, o grande expansionismo já dos reinos para o processo de colonização, tá certo? Vocês conseguem visualizar isso? E aí o Estado moderno está sendo construído. A forma que conhecemos hoje do Estado moderno começa aí. Temos aí o início do absolutismo, o final do absolutismo, isso é apenas uma revisão. E as características importantes do absolutismo em relação à formação do Estado moderno. Essa é a dúvida que eu não quero que fique, tá? Legislação. O Estado legisla, tributa. No Estado romano também fazia isso? Também. Mas tem características que ainda no Estado romano não é visto como a formação do Estado moderno. Definição de critérios de justiça, comando bélico do exército, força coercitiva, e nessa nova formação do Estado começa a busca do equilíbrio nobreza e burguesia. Essa é a diferença. A burguesia começa a ter representatividade, tanto que o grande rei Luís XIV, o Rei Sol, ele tinha toda uma representatividade por parlamentares, dos burgueses, do povo em geral, tinha representantes da nobreza, tá? Do clero, então toda uma representatividade. E essa representatividade parlamentar que surge nesse sistema de Estado. Então esses privilégios sociais, governamentais, vantagens econômicas para esses personagens que vão aparecendo. Uma característica do absolutismo é a desigualdade jurídica da pessoa do nobre, né? Ele nasce duque, ele nasce conde, ele nasce príncipe, um próprio monarca, né, na pessoa como o topo da pirâmide desse sistema de governo. E também existe para o burguês o início da política expansionista e arrojada econômica. A França teve uma política arrojadíssima, a França ficou riquíssima na época da monarquia francesa, que começa com o absolutismo e vai transcendendo para a monarquia constituinte, chega a ter uma constituição, tal, o parlamento. Uma moeda para todo o Estado monárquico, né, que esse é um diferencial interessante, e mercado forte. Essa é a ideia da questão econômica mesmo, aí, caminhando para o capitalismo. O que acontece no capitalismo? Cresce o burguês, sai a pessoa do rei e aparece a técnica da máquina com a energia não humana, né? A energia a vapor, a energia elétrica, e explode, né, o capitalismo. Mas o caminho é esse. E o Estado forte burguês, o Estado forte monárquico, ele tem esse poder de barganha, como nós, está escrito errado ali, de barganha como nós vimos, tá? Na aula, tá? Então, por que esse sistema que parecia interessante entra em crise? Nós não falamos na aula passada as ideias iluministas, Montesquieu, a visão de poderes, Rousseau com a questão do contrato social, Voltaire, as liberdades civis e os interesses burgueses. Né? Tá aqui um bom assunto para a prova, né? Por que o absolutismo entra em crise? Então você, aluno do terceiro ano, já é uma formação um pouco mais audaciosa na compreensão desses temas, já conseguir perceber, colocar numa prova, ou numa redação, ou numa questão de vestibular, ou numa questão de uma redação para o mercado de trabalho, né? Uma redação mais consistente, com início, meio e fim, colocando as questões da formação do Estado moderno, por exemplo. Por que entrou em crise o absolutismo? As ideias iluministas. Essencialmente, as ideias iluministas, elas queriam tirar fora da questão a pessoa do rei, né?
A pessoa do rei, o monarca, ele é o soberano, né? Com a questão da Revolução Francesa, que a pessoa do rei cai num descrédito enorme, pois o Luís XVI foi assim uma aberração mesmo. Chegou ao poder através de toda uma articulação já toda torta, era uma pessoa despreparada, e a coisa aí desandou de vez, né? E vem a Revolução Francesa. Mas entendam que as ideias iluministas é uma revolução burguesa. Não é o momento, mas nós vamos entender que a ideologia comunista, a ideologia socialista estava inserida na Revolução Burguesa. Olha as contradições que eu sempre coloco aí, as quebras de paradigmas, para que nós não tenhamos visões reducionistas, né? Uma visão ampla, né? A ideia comunista, a ideia socialista e a ideologia, até a fascista, estava incluída na Revolução Liberal Iluminista, especialmente na Revolução Francesa. Olha que interessante isso. A Revolução Inglesa nem tanto, porque era uma revolução liberal realmente de direita, né? Mas a iluminista, ela traz questões que dão o impulsionamento para toda a ideologia que nós vemos hoje aí de esquerda. Interessante, mas não é a revolução burguesa? Como que isso dá base para as ideias de esquerda? Calma, um passo de cada vez, pois é uma construção, né? É uma construção que eu gosto de pegar primeiro, segundo, terceiro ano com a mesma turma, para ir construindo isso desde lá dos clássicos de sociologia, para entendermos melhor. Beleza, pessoal? Então, pro burguês, a pessoa do rei, né? O burguês, ele não chega a poder estabelecer a estrutura socioeconômica liberal enquanto tiver a pessoa do rei. Já a pessoa do presidente é diferente, né? A pessoa do presidente é diferente, a pessoa do primeiro-ministro é diferente, e veja como é importante compreender tudo isso, né, para depois passarmos para conceitos de formas de Estado. Muito bem, eu coloquei um cheque mate aí, né? Eu coloquei uma questão que eu não sei se vocês já tinham pensado nisso ou visto isso na formação de vocês. Monarquia e democracia. As pessoas entendem a monarquia como uma forma de Estado totalitária e a democracia como uma forma de Estado representativa. E eu não quebrei esse paradigma na aula passada, pessoal. Que legal a gente poder trabalhar isso, de quebrar esses paradigmas e olhar melhor para essas coisas, né? Pois eu coloquei na aula passada que a monarquia brasileira, parlamentarista, com ideias de divisão de poderes, que existiu, e que muitos estudiosos falaram, foi um golpe contra a monarquia. Mas como assim, professor? Monarquia não é totalitária e tal, mas é o ideário, é o senso comum, porque naquele momento teria que tirar a pessoa do monarca, teria que tirar a corte, para que começasse a construir, a articular as formas de poder que nós temos hoje, colocando um sistema de poder desequilibrado, que eles sabiam que não era o adequado para o país, mas era adequado para as articulações dos interesses dos grupos políticos que representam o poder econômico, de uma forma tão mascarada, né? Mascarada no Brasil, mas de uma forma assim muito fácil de ser percebida, mas se construiu um ideário que o povo não se deu conta, através da nossa construção cultural, acadêmica, formação educacional e tudo, tá tudo meio por trás da cortina, tá? Essas coisas todas, tá? Porque a monarquia parlamentarista, ela é um sistema democrático, entre aspas, pela forma de Estado estabelecido, com representatividade, com equilíbrios de poder, porém mantendo a pessoa do soberano.
que num primeiro momento não parece bom, eu prefiro votar no meu presidente. Nós temos aí Lula, Temer, Bolsonaro, né? Quem diz ao meu presidente com orgulho, né? Então é uma ideia que as pessoas defenderam com sangue até, dizendo de uma certa forma, mas foi criado todo um ideário para entender isso como algo positivo. Tá? Muito bem, pessoal, falei do desenvolvimento de alguns estados monárquicos. A França teve um desenvolvimento tremendo aí e tal, tem prós e contras, tá, pessoal? Não estou dizendo que a monarquia é o ideal. O que eu quero é quebrar o paradigma. Quero quebrar o paradigma. Democracia, democracia. Qual democracia estamos falando? Existe democracia no Brasil? Vamos lá. O parlamentarismo. Teve uma aluna que olhou o parlamentarismo na aula Paraná. Aí ela fez um trabalho, uma pesquisa sobre o que ela viu lá e tal, mas ela comentou da diferença da abordagem. Por que a diferença da abordagem? Porque a diferença, nesse caso específico da aula Paraná, é uma abordagem mais conceitual do parlamentarismo, como que ele funciona, sua estrutura, as formas de poder estabelecidas hierarquicamente, mas a ideia aqui dessa minha abordagem é como que se constrói. Pois essa é a ideia de sociologia, tá? Como que se constrói as formas de poder e como que elas atuam, quais são os seus interesses. As formas de poder olha melhor para a monarquia, ela olha melhor para o parlamentarismo, ou ela usa o termo democracia como uma palavra de um poder simbólico interessante para eles. Olha, democracia, vamos defender a democracia. Essa é a visão sociológica, tá? Olhar para esses sistemas de poder, como que eles são utilizados, o que está por trás de tudo isso. Então, por isso que a abordagem é pouco diferente da abordagem conceitual que foi vista na aula Paraná. Só para que fique aí, não fique dúvida. Muito bem, o parlamentarismo. Lembre-se, assunto que pode cair na prova, alguma coisa aí sobre a República, né? Aí você revê, pega suas anotações, tem a ideia de república que vem da Grécia e tal, mas no sistema parlamentarista nós temos a separação da chefia de Estado na pessoa do presidente ou do monarca. É isso que é preciso compreender em relação ao parlamentarismo e a forma de governo equilibrada e qual é a chamada democracia. A democracia, ela é parlamentarista, professor? Ela é presidencialista? Existe democracia monárquica? Mas esses termos são utilizados conforme o interesse que está acontecendo ali na cúpula de poder de determinado país em determinado momento histórico. Tá? Porque existe uma ideia de equilíbrio de poderes para que a democracia venha a funcionar, que tem o berço espartano. Será que se eu colocar alguma coisa na prova, você saberia dizer por que o berço espartano? Você se lembra disso? Você assistiu a aula lá, né? Meu amigo aluno, aluna, caso não assistiu, corre lá, se não está fora, dá ordem aí, precisa assistir a aula para fazer a prova. Vamos lá. Essa ideia espartana de poder, que você já assistiu a aula, não vamos perder tempo com isso, ela foi reproduzida nos Estados Unidos. Espera aí, professor, mas os Estados Unidos é parlamentarista ou é presidencialista? Foi reproduzida na Inglaterra, mas a Inglaterra não é monárquica? E na Alemanha é presidencialista? Então, pessoal, vamos entender nessas formas, para depois nós vermos a estrutura de governo um pouquinho mais adiante. Estados Unidos, presidencialista. Então os Estados Unidos não tem essa ideia de equilíbrio de poder que os espartanos sacaram, aí juntando equilíbrio de poder com a ideia de república de Cícero na antiga Roma, ou de Platão e Aristóteles na Grécia, juntando tudo isso para chegar numa forma de Estado ideal. O presidencialismo americano não está nesse contexto? Está. Falamos isso na aula passada. A Inglaterra está nesse contexto? Está. Mas a Inglaterra é o quê? É monárquica? É uma monarquia parlamentarista. Isso que eu quero que vocês entendam. Como que funciona essa ideia do equilíbrio de poder. Tá? E a Alemanha? A Alemanha é um semipresidencialismo. Porque a Alemanha tem a pessoa do presidente, mas a pessoa do presidente não tem
direito de decretos urgentes e nem de influência no voto da eleição do chanceler, que é o primeiro-ministro, para equilibrar o poder. Tem o presidente, tem o chanceler e ainda tem um gabinete de poder representativo dos parlamentares. 3 forças para equilibrar o poder. Percebem como funciona melhor? Por que a Alemanha, apesar da Primeira Guerra Mundial, que acabou com a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial acabou com a Alemanha de novo, e a Alemanha sempre foi, depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira economia da Europa, nunca perdeu esse lugar. Incrível, né? Mas aí nós vamos vendo cultura, estudado no segundo ano, formas de poder, né, quando uma democracia realmente está bem estabelecida e essa democracia quer um poder estabelecido com equilíbrio, porque essa sociedade vê, não é o caso da nossa, e esse é o grande desafio desse momento que nós estamos estudando, para que vocês entendam isso. Que nós defendemos a democracia. Que democracia que nós defendemos? Vamos lá. Está aí a Esparta, né? Esparta, lá aquele videozinho que eu passei para vocês. Temos normalmente a ideia que a democracia é o oposto da monarquia e que a primeira representa o Estado ideal e a segunda é o Estado autoritário. Essa é a ideia do senso comum. A ideia do senso comum, a ideia da visão das pessoas que veem pela Globo, né? Momento histórico, a Globo. Teve outro momento que eram outras rádios. O momento foi a rádio, né? Que tinha todo o poder de ideário, quando se criou a ideia de que para o Brasil seria bom a república. E nem estou dizendo que não deveria entrar a república. O que tem, que eu quero que vocês entendam em sociologia, é toda forma de articulação para que se chegue a uma forma de Estado ideal para grupos dominantes. Tá? Então, portanto, nós estamos entendendo agora, existe o quê? A monarquia absolutista, essa sim é totalitária, absolutista, tudo na mão do soberano. Existe a monarquia, assunto para prova, hein, pessoal? Monarquia constitucional, legal, porque a monarquia constitucional já tem uma constituição que limita o poder do soberano. Então todas as forças do Estado convergem para a Constituição, até mesmo o monarca. Existe a monarquia constitucional parlamentarista. É uma monarquia, tem a pessoa do rei, tem o primeiro-ministro, tem o parlamento, a representação democrática de deputados e senadores eleitos. E o primeiro-ministro também pode ser eleito. Portanto, é um sistema de Estado semelhante à democracia. Olha que curioso, puxa vida, nunca vi monarquia e democracia. É um sistema de Estado, porém a pessoa que representa o Estado é o monarca. E na democracia mais comum relacionada ao presidencialismo, quem representa o Estado é o presidente. Tá? Então o presidencialismo é o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos. Tá? A Alemanha, como eu falei, semipresidencialismo, é o caso da França. E o parlamentarismo é um sistema que tem a pessoa do presidente ou do monarca e existe o equilíbrio de poder, que é a ideia espartana. O primeiro-ministro, a pessoa que representa o Estado, isso vai cair em prova, em quem representa o Estado? Quem representa o governo? Pessoal, terceiro ano, hein? Assunto para prova. E esse assunto aí vocês têm anotações, vocês tiram a aula, só estou dando uma repassada para ficar mais ampla a compreensão. Quem representa o Estado? Né? Quem representa o governo? No parlamentarismo tem as duas representações, aí existe o equilíbrio. E aí que no Brasil, o presidencialismo brasileiro foi algo forjado, articulado entre poder político, poder econômico e mídia da época, que era especialmente as rádios, né? Para dizer para o povo brasileiro, vamos eleger o nosso presidente, porque a pessoa do rei incomoda. Eu dei o exemplo do exército, a ideia de ridicularizar o rei, né? O rei barrigudo, o rei gordo, aquele rei que não faz nada, aquele cara que só fica na boa. Né? Uma ideia de ridicularizar
uma personalidade interessante quando se existe equilíbrio de poder e que historicamente tem excelentes resultados. Só que no Brasil essa pessoa tinha que ser tirada fora porque é mais fácil você colocar um presidente por 4 anos sem o equilíbrio do poder, ou seja, sem o parlamentarismo, ou o presidencialismo no formato americano, para ter o equilíbrio do poder, para as articulações que sempre aconteceram no Brasil. Não seja ingênuo em relação a Lula, a Dilma Rousseff, a Temer, a Sarney, ao FHC, agora o presidente o Bolsonaro, que estamos tentando entender o que está acontecendo, mas esse poder colocado para o presidencialismo brasileiro foi um poder criado através de ideologias da época, ideologia republicana de presidencialismo, tirar a figura do rei fora. Aí ridiculariza e demoniza, como é a questão do exército. Nós temos uma historicidade no Brasil de ridicularizar e demonizar o exército como o indivíduo do mal, que o Brasil ficou em trevas quando o exército tomou poder, e não é bem assim. Tá? Essa é uma história construída com um discurso unilateral, com uma intenção de tirar essa força representativa do caminho de grupos de interesse, pessoal. Tá? Grupos de interesse. Porque grandes nações têm o poder democrático e o exército caminhando juntos. Né? Porque para nós, cidadãos, esses poderes precisam estar bem articulados. Pois imagine, tivemos em Vitória, quando a polícia entrou em greve lá, tinha dezenas de suicídios por dia. Como que eu vou olhar para a força da polícia, do exército, como uma força do mal e tal? Os caras são ditadores e torturadores. Esse é um recorte importante de ser compreendido, para não se repetir na nossa história. Mas existe sempre um discurso de poder por trás. Beleza, pessoal? Me permitam dizer isso, porque é preciso um professor de sociologia dizer isso, e que a construção do presidencialismo brasileiro é uma falácia, é uma construção articulada por grupos de poder que estão aí até hoje. O presidencialismo americano, vocês viram na aula passada, tem um equilíbrio, sem a pessoa do primeiro-ministro. Fica para a prova, hein? Tá? Tem essa discussão importante aí para sabermos. Aí tem o grande poder simbólico do monarca ou do presidente como poder de coesão nacional. Na Espanha, dei o exemplo para vocês, na Inglaterra tem exemplos também do monarca como uma força. No Canadá, nós temos Holanda, Japão, Canadá, Noruega, Austrália, Holanda, olha, Suécia, países fortes com o monarca, criando a coesão social. Nos Estados Unidos existe a coesão social através da pessoa do presidente, apesar do Bush, apesar do Trump. Existe essa construção na democracia de olhar para o presidente como alguém que representa aquele país e cria coesão. Nos principais momentos da história americana, mesmo Obama e todos esses presidentes polêmicos, eles representam essa coesão. Infelizmente no Brasil, pela história que nós já construímos, né, para vocês aqui da formação do Estado brasileiro, que vai continuar, não se tem essa representatividade, que é uma pena, pois aí está a nossa política sem representatividade, sem legitimidade, tá? E hoje criando toda essa ideia conflitante de um povo todo dividido por idealismos e tal. É um sistema muito sério, tá? Em relação à questão brasileira. Então, o Brasil é democracia? O STF hoje faz o que quer. Enquanto a questão do isolamento estabelecida, o STF liberando bandidos, né? Legislando a favor de corruptos. Isso é democracia? Né? Pense você aí. O Estado sem representatividade, né? Os níveis de corrupção absurdos, né? absurdos. Nós vemos a todos os dias a questão do presidente Temer, né? Que ele entrou apenas para articular a corrupção abertamente. Que democracia nós falamos no Brasil?
Que palavra quando alguém vem à mídia e fala temos que defender a democracia? Qual a democracia? Né? A democracia de um poder de Estado desequilibrado. Aí nós vamos aprofundar mais adiante o centrão, a black box, que mandam no país, o poder midiático criando cortinas de proteção para essa chamada democracia. Então, falar em democracia é falar em uma sociedade que foi bem estabelecida, e essa sociedade, entre aspas, né, mais bem representada através de forças políticas das nações, de alguns exemplos que eu dei aqui. Não é o caso do nosso querido Brasil, que a sociedade ela é um joguete de ideologias produzidas e reproduzidas através de meios de comunicação, com ideários. A mídia tem o poder de levantar e derrubar o político que ela quiser. Se você olhar bem, num determinado momento a mídia carregava o Lula aqui, agora não queremos mais o Lula, derrubaram rapidamente, negociaram com a Dilma Rousseff até ter interesse, derrubaram rapidamente. O Temer, ele foi mais abusado que os anteriores em relação à corrupção, mas não mexeram com o cara, porque esse poder de visão da sociedade brasileira é extremamente limitada, que já vem de toda a formação educacional e da mídia tendenciosa da nossa chamada democracia. Boa prova para vocês e até mais.